Jesus sentado no trono de Davi, governando todas as nações do mundo. Glória a Deus. Paz do Senhor com Joaditas. Deus vai dar graça, vai dar garganta. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Queridos, vamos ler 3 textos da palavra de Deus. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Vamos ler também 1 Samuel capítulo de número 16, versículo 14. E vamos ler também Ezequiel capítulo de número 37 e o versículo 3. 1 Samuel capítulo de número 10, versículo 6. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo José Orisvaldo Nunes, pastor Eliazar Cavalcante, pastor Tony, pastor Lailton, todos os coordenadores do Conjoade. É uma honra fazer parte desse evento. Eu tenho dito, pastor Tony, que quem é renovado é os pregadores. Por que os pregadores é renovado? Porque tem coisa que acontece no Conjoade que não está mais acontecendo no Brasil. Vocês são privilegiados por esse mover espiritual no estado de Alagoas. Deus abençoe, cantor Lucas. É uma alegria estar com você. Deus tem coisas novas para a tua vida aqui hoje, quem crê. Vamos ler a palavra. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Vamos ler Ezequiel capítulo de número 37 e o versículo 3, e depois nós vamos ler o versículo 11 a seguir. Ezequiel 37, 3. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Vamos ler o versículo 11 a seguir, de Ezequiel 37. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer subir dela, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Amém? Pode se assentar, dando glória a Jesus. Meus irmãos, depois ali na cantina tem um material do pastor Carlos. Eu creio que deve ter 3 livros ali sobre família. E tem essa camiseta do Projeto Arrependa-se. É um projeto que Deus nos deu. Nós temos uma base, o pastor Tony trabalha com missões. Nós temos uma base missionária no Amazonas. Nós estamos agora lá com 270 jovens num sítio. Mais de 30 almas aceitaram Jesus desde sábado. E nós temos na África 22 missionários. Eu estive na Angola em dezembro. E fazendo Natal missionário, eu tenho uma base lá numa cidade chamada Quilenda. E Quilenda só tem a luz das 18 à meia-noite. Durante o dia não tem luz. E como eu fui levar a cesta básica,
Começou à tarde e entrou à noite. Eu entrei numa região para entrar a cesta básica, não tem luz nas casas. Casa de barro, com palha em cima e não tem iluminação dentro. E aí Deus tocou no meu coração de levar luz para aquela região. E eu vou estar indo para lá no dia 13 de maio. E eu quero levar no mínimo 1.000 lâmpadas, mas eu preciso de pelo menos 2.000 lâmpadas. Lâmpadas solar com tomada. E cada lâmpada custa $5 em Luanda. Se você adquirir esse material, você vai estar abençoando. E nos acompanhe no Instagram, que vocês vão estar acompanhando toda essa trajetória. Eu quero mostrar lá, antes de chegar a luz, tudo escuro, e depois eu quero mostrar todas aquelas casas iluminadas. E eu creio que esta ação vai gerar muitas almas para o reino de Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. Nos ajude, é a última hora, temos que pregar o Evangelho. Queridos, o tema escolhido é um tema que nos leva a várias reflexões, né? Deus foi rejeitado. Até o capítulo 10 de 1 Samuel, o rei de Israel era o próprio Deus. E nós estamos diante de uma mudança, de uma teocracia para uma monarquia. E o escolhido para ser o rei de Israel foi Saul. E Saul foi escolhido. E ele teve uma porção do Espírito. E o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele só pairava sobre rei, sacerdote e profeta. E não era algo permanente, como você tem hoje com Joanita, uma presença permanente do Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, usava o homem e se retirava. Era o ruach. E reis recebiam do Espírito, porque eles eram o representante direto de Deus diante do povo. E o Espírito de Deus os capacitava ao governo. Mas o que aconteceu com Saul? A palavra vai dizer que Saul foi rejeitado, porque ele não preservou a presença do Espírito. Não preservou. E o que me levou a refletir nesse tema, a gente poderia entrar em vários detalhes, mas é que são 4 dias de evento, hoje é o último dia da festa. Muita gente recebeu muito, está recebendo muito, vai receber hoje. A questão é, será que vamos preservar o que Deus tem derramado? E Deus me levou ao Vale dos Ossos Secos, num termo de um avivar. E queridos, eu preciso que você preste atenção, que você já vai entender a mensagem. Mas o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, nós estamos diante de um texto que é muito pregado em trabalhos de avivamento, de despertamento. Mas o capítulo 37 do profeta Ezequiel é algo totalmente futurista, que está relacionado aos nossos dias. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel naquele vale é o que está escrito em Ezequiel 37:11. Esses ossos são toda a casa de Israel. E o que é o Vale dos Ossos Secos? É o povo de Israel espalhado sobre todas as nações do mundo. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo de número 28, Deuteronômio 28 é o texto da bênção e da maldição. E uma das maldições sobre Israel por desobedecer a palavra, Deuteronômio 28, 64. O Senhor vos espalhará
entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirá-lhe outros deuses, que não conhecesse nem tu nem teus pais, e servirás a madeira e a pedra. Deus falou que se Israel desobedecesse, eles seriam espalhados sobre a face da terra. No Antigo Testamento, para quem estuda a Bíblia, as 10 tribos foram destruídas de Israel. E nós conhecemos que no Antigo Testamento, Nabucodonosor levou o povo judeu cativo para a Babilônia, mas eles regressaram. E aí Jesus, Mateus capítulo de número 23, ele vai falar algo que está ligado ao que o profeta Ezequiel profetizou. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jesus vai falar da sequidão de Israel, e de Israel espalhada sobre a face da terra. E Jesus, ele olha para Jerusalém, e olha o lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Agora olha o que Jesus disse no verso 38. Eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus falou, e o que Jesus falou está relacionado a Ezequiel, por quê? Ele está falando que Jerusalém vai ficar deserta. Capítulo 24, verso 1 e 2. No Antigo Testamento, quando o povo voltou do cativeiro, eles reergueram o templo de Salomão. Mas veja o que Jesus falou sobre o templo. Capítulo 24, verso 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não falou só que Jerusalém ficaria deserta, mas Jesus falou que o templo de Salomão seria totalmente destruído. Mas veja que a profecia de Ezequiel está relacionada ao que Jesus falou. Mas Jesus, no capítulo 24, versículo de número 32, ele fala que Jerusalém vai ficar seca. Mas veja, que assim como o profeta profetizou que o exército iria ressuscitar, Jesus também falou que Israel iria ressuscitar. E em Mateus capítulo 24, verso 32, Jesus disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Repita comigo com joaditas: a figueira representa Israel. Aí Jesus diz: quando já os seus ramos se removerem, as folhas brotarem, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Verso 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus, além de falar que Jerusalém ficaria deserta, ele fala de um período que a figueira ia secar. A figueira secou. E é muito importante você entender isso na profecia, que quando Jesus profetizou essa palavra, Israel não estava seca. Israel secou no ano 70. Por que que Israel não estava seca? Israel tinha, repita comigo, Israel tinha templo, Israel tinha sumo sacerdote,
Israel tinha terra, Israel tinha sinédrio. Israel era uma nação. Quando é que a figueira secou? Quando é que os judeus foram dispersos de uma a outra extremidade do planeta Terra? Quando é que Jerusalém ficou deserta? No ano 70. O general Tito cerca Jerusalém, mais de 100 dias. Ninguém entra e ninguém sai de Jerusalém. Não entra água, não entra comida. Diz Flávio José, o historiador hebreu, que as mães comiam as placentas dos filhos que nasceram, e defuntos eram o alimento dos judeus, porque não tinham o que comer. E talvez você diga, pastor, mas isso está na Bíblia. Se cumpriu Deuteronômio 28, versículo 37. A maldição por rejeitar a presença de Deus. Olha o que diz: a mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés dos teus filhos que tiver, porque as comerás as escondidas por falta de tudo, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apartará nas tuas cidades. Muita gente pode dizer, pastor, por que tudo isso? Porque Deus estava lá, mas eles não honraram, não adoraram, não serviram como deveria. Porque quando o Messias estava na terra, e Pilatos pergunta: o que nós faremos com o sangue desse inocente? A multidão clamou: caia sobre nós. No ano 70, quando o povo estava fraco, o general Tito entrou. A história vai revelar que 1 milhão de judeus foram exterminados. Cantou Lucas, a cidade de Jerusalém se tornou um rio de sangue. As mulheres grávidas, ele mandou tirar os fetos das grávidas. E ele colocava animais e costurava a barriga das mulheres. O tormento tomou conta. E sabe o que ele fez? Ele incendiou Jerusalém. O incêndio pegou no templo de Salomão. As paredes do templo eram revestidas de ouro. O ouro derreteu. Quando o incêndio passou, os romanos foram lá e derrubaram pedra sobre pedra para arrancar o ouro. Porque Jesus disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Os judeus perderam a terra, perderam a política, perderam o sacerdócio e perderam o templo. A figueira secou. E os ossos foram espalhados pelo mundo inteiro. Passou mais de 1 milênio com Joadita. Os judeus não eram mais nação sobre a terra. Hitler começa o extermínio dos judeus na terra. Segunda Guerra Mundial. Eu tive em Nuremberg, na Alemanha. Nuremberg era um dos maiores quartéis generais de Hitler. Eu estive no local aonde Hitler discursava. E eu estive num museu aonde os cientistas utilizavam o corpo dos judeus como cobaia para experimentos científicos. Mas o extermínio de 6 milhões de judeus gera uma comoção no mundo.
E após a Segunda Guerra Mundial se estabelece a ONU. E para encurtar a história, o profeta Ezequiel viu que o exército ressuscitou. Qual foi a pergunta? Porventura poderão viver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Aí Deus disse: profetiza nesse vale. E eles ouviram um barulho, um rebuliço, osso se ligando a osso, veio nervo, veio pele. Ezequiel viu um exército de pé. E veja que Ezequiel vai profetizar ao espírito, de letra minúscula, é espírito de vida. Vem dos 4 cantos e sopra nesse vale. E quando ele profetizou, o exército ressuscitou. Jesus disse: olhem para a figueira, porque quando ela brotar, vocês saberão que está perto o verão. 14 de maio de 1948, numa resolução da ONU, por causa da morte de 6 milhões de judeus, há uma votação para o restabelecimento de Israel como uma nação. E um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, ele dá o voto Minerva, e Israel ressuscita como nação, em um único dia. Quem acredita na profecia, diga glória ao nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A figueira floresceu. Repita comigo: a figueira floresceu. E meus irmãos, talvez você diga: pastor, por que é importante falar isso? Porque os nossos jovens estão sendo doutrinados a odiar judeu. Isso é uma doutrinação. Tudo começa em Israel e tudo termina dentro de Israel. Deus se manifestou ao mundo de dentro de Israel. Jesus nasceu em Belém da Judéia, em Israel. Foi crucificado no Gólgota, em Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que você faz parte foi inaugurada num cenáculo em Jerusalém, dentro de Israel. E profeticamente, biblicamente, Jesus vai governar todos os povos, línguas, tribos e nações com vara de ferro de dentro de Israel. Agora veja que de 1948 até agora, o que falta para Israel ser estabelecida na sua totalidade? Repita comigo: o templo de Salomão. E meus irmãos, nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, o maior cenário apocalíptico de toda a história da humanidade. A necessidade de ser cheio do Espírito Santo e de discernir as coisas nesse momento, ela é muito grande, porque eu não tenho dúvida nenhuma que eu prego para uma geração que não vai provar a morte física. Eu prego para uma geração que vai viver o que Elias viveu, uma geração que vai viver o que Enoque viveu. E o que Elias e Enoque viveram, eles não desceram à sepultura, eles foram arrancados dessa terra vivo. E eu acredito que esta geração, a minha geração, não vai ter culto fúnebre para o nosso corpo, porque a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem acredita ainda na volta de Jesus, levanta a mão. Por alguns segundos, a glória ao nome dele nessa noite.
ti. E agora, talvez você diga, pastor, por que nós estamos na iminência da volta? Mateus capítulo 24, versículo 34. Jesus disse: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual era a geração que Jesus estava falando? A geração do florescimento da figueira. Quem é a geração do florescimento da figueira? Repita comigo, diga: sou eu. E agora, pastor Tony, o que me assombra é olhar para o mundo que nós estamos vivendo e ver que muita gente não percebe que o Apocalipse ele já está emergindo diante de nós. Um dos maiores movedores que se move o Apocalipse hoje no mundo se chama Donald Trump. Irmãos, você sabe qual é o significado do nome Donald Trump? Donald é Daniel. Sabe o significado de Daniel? O Senhor é meu juiz. Outro nome dele, Trump. Você sabe o que significa Trump? Trombeta. Ele é a trombeta que anuncia que o juízo de Deus se aproxima. Primeiro mandato de Donald Trump, 2016. Ele assume o governo americano. O calendário judaico, o pastor Tony, estava assim, ó, 5.777. Donald Trump assumiu o governo americano pela primeira vez, com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. O número 7 é o número de Deus. Ele foi o único presidente americano que foi lá no muro das lamentações. Sabe o que ele fez numa lamentação? Ele colocou a mão no muro. Ele era o 45º. Sabe o que ele estava dizendo? Em judeu ninguém toca, e eu vou trazer a paz no Oriente Médio. 7 de dezembro de 2017, Donald Trump, ele faz outro fato histórico. Ele declara Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Dia 18 de maio, dia 14 de maio de 2018, ele transfere a embaixada americana em Tel Aviv para Jerusalém. E ele coloca seu genro, Jared Kushner, para ser o embaixador americano. E se estabelece agora um projeto chamado Projeto da Família Abraâmica, paz entre judeus e árabes. Ismael dando a mão para Isaac. Ismaelitas são árabes, Isaac são judeus. Donald Trump volta para o governo americano. Primeiro presidente mundial que ele fala, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Primeiro chefe de estado que ele recebe na Casa Branca, Benjamin Netanyahu. Ele nem entrou, a Síria caiu. Quando ele entra, o Hezbollah é abatido, os Houthis são abatidos, e a reserva de poder nuclear do Irã é destruída em 12 dias. E agora, ele estabeleceu um pacto de paz, um conselho de paz mundial. Ele sai da ONU, sai da OMS, sai do Tratado de Paris, e ele cria um novo governo sobre a terra, o Conselho de Paz, para reconstruir Gaza e gerar paz no mundo. Quem está no Conselho de Paz de Donald Trump? Arábia Saudita, Jordânia, Egito. E esta semana a mídia noticiou que Israel assinou o Conselho de Paz. Árabes e judeus estão de mão dada para uma paz e prosperidade no Oriente Médio. E ele convidou Papa Bento XVI para o Conselho de Paz.
Pastor Carlos, o que isso quer dizer? Judeus, muçulmanos e cristãos unidos pela paz mundial. Sabe o que está acontecendo, jovem? E o que eu estou falando aqui já deixou de ser teoria desde a pandemia. A Rede Globo noticiou semana passada que a velha ordem mundial que foi erguida mundialmente pelos próprios Estados Unidos está sendo destruída pelo governo americano e está surgindo agora uma nova ordem mundial. Mas não era teoria da conspiração. Agora a mídia noticia semanalmente nova ordem mundial. Por quê? Porque nós estamos entrando dentro de uma tecnocracia. Você sabe o que é uma tecnocracia? É um mundo controlado por máquinas e por IA. Elon Musk declarou agora, no mês de janeiro, que até o ano de 2031 a inteligência artificial superará a inteligência humana e nós teremos mais robôs humanoides do que seres humanos. Um mundo monitorado, controlado por um único governo, uma única moeda e uma unidade religiosa. Os homens estão indo longe demais. Segunda-feira, agora, ontem, a mídia ficou enxurrada, porque o FDA, você sabe que o FDA é a Agência Reguladora de Medicamento Americano, liberou o medicamento do rejuvenescimento. A ciência quer alongar a vida humana em 150 anos. E todos os CEOs de tecnologia estão à procura da imortalidade. Depois do iluminismo e a quarta revolução industrial, nós estamos vendo que os homens estão sendo sugados para estar desconectado de qualquer valor e princípio espiritual. Você sabe o que está acontecendo? O mundo está sendo preparado para o anticristo. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o Conselho de Paz no Oriente Médio vai dar autorização ao governo de Israel para erguer o terceiro templo. E eu tenho pregado e dito o que eu vou dizer agora. Eu queria ver na igreja o avivamento que está tendo em Israel, porque os judeus atribuem tudo o que está acontecendo em Israel à chegada do anti-Messias. Eles acreditam que o Messias deles já está na terra e a qualquer momento vai entrar em Jerusalém para governo. E o Messias Israel é o anticristo, que vai governar essa tecnocracia. Mas compreenda, aleluia, que para o anticristo entrar em cena, vai acontecer o maior avivamento do planeta Terra. O maior evento do planeta Terra vai se manifestar. Pastor Carlos, qual é o maior evento do planeta Terra? Será o desaparecimento de milhões de almas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Queridos, o mundo se prepara para o apocalipse, mas eu não acredito que essa igreja entrará em juízo. O dilúvio não foi para Noé, o dilúvio foi para quem não quer e acreditou na palavra que Noé pregou. Ló não entrou no fogo de Sodoma e Gomorra. A igreja não entrará na tribulação. Não tem como o anticristo se manifestar com a igreja aqui. A escola de samba colocou a igreja numa lata de lixo, mas a igreja, ela é maior do que a América inteira, ela é maior do que a China, ela é maior do que a Rússia. A igreja é o único reino estabelecido por Deus, que o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Era bacando remaia. Quem faz parte do reino e da igreja, levanta a mão.
Urabacanduremaia, por alguns segundos adore o Rei. Eu vim aqui dizer, queridos, nós estamos vivendo num tempo em que muita gente está desapercebida. Nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos muitas das vezes construindo um mecanismo para fugir do propósito eterno de Deus. Você não foi criado por Deus para permanecer eternamente nessa terra. Você pertence ao céu. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros do céu, da terra. A Bíblia diz que nós somos ministros e embaixadores do reino de Deus. Eu quero te dizer, a igreja, ela está debaixo da promessa da vinda, e o mesmo Espírito que inaugurou a igreja em Atos 2, ele está aqui nessa noite para ataviar a noiva, para embelezar a noiva, para separar jovens cheios do Espírito, que não vão fazer a diferença apenas em 4 dias de evento. Você não vai perder a presença como Saul perdeu. A presença, ela vai abundar, ela vai se manifestar aonde você pisar. Quem crê, diga glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Cristo vai voltar. Quem pode declarar Maranata? Diga Maranata por alguns segundos, diga Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Jesus vem. Não haverá poder atômico, não haverá computador quântico, não haverá tecnologia militar da terra que vai poder segurar teu corpo aqui. A qualquer momento a trombeta soará, e esta igreja vai ouvir o seu nome, Jesus, chamar. Orebacando, rebaia. Querido, nós estamos, e presta atenção no que eu vou dizer. Barack Obama essa semana passou dito. Ele deu uma entrevista numa televisão falando sobre extraterrestres. Donald Trump liberou esse ano os deputados e senadores americanos a visitar a Área 51. Nós estamos diante de uma teia de satélites que pode gerar hologramas de imagens e sons de qualquer coisa no espaço. E dizem que este ano a América vai divulgar tecnologia não humana e seres não humanos entre nós. Haverá uma apostasia generalizada, porque isso vai abalar a fé de todo mundo. Algoritmo criando sistemas. Querido, você olha vídeo na internet hoje, você não sabe se é IA ou se é verdade. Qual é a notícia que eles vão dar quando um povo desaparecer? Ele já tem tecnologia para mostrar discos voadores abduzindo pessoas. E eu digo para você, a era do engano é essa era. Aleluia. Se você me perguntar, pastor, qual é o maior dom que um crente precisa ter nesses últimos dias? Discernimento espiritual. Aleluia. Aleluia. Com Joadita, você tem dupla cidadania. Você tem a cidadania terrena, mas nunca esqueça que você tem um selo, você tem uma marca. Orebacanduremai, você é templo do Espírito, e é esse Espírito que vai nos conduzir ao encontro do noivo. Não perca esta graça, não perca essa comunhão. Eu vim aqui profetizar que você não vai ser rejeitado, mas você vai ser restaurado. Eu vim aqui profetizar, jovem, que por mais de todas as tuas lutas internas,
o Senhor vai manifestar graça sobre a tua vida. E o propósito que Ele estabeleceu na eternidade vai se manifestar na terra. Quem acredita, levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus. Aleluia! Agora compreenda. Vamos tirar o âmbito escatológico da palavra. E dobre a sua atenção. Eu quero que você imagine você no meio do vale dos ossos secos. E Deus perguntando para você: porventura poderão viver esses ossos? Talvez você diria o que o profeta diz: ah, Senhor Jeová, tu o sabes. E eu fui estudar se um osso pode tornar a ter vida. E sabe o que eu descobri ainda? Não foi no ChatGPT, não foi no Google, foi no dicionário. Sabe o que eu descobri no dicionário, Aurélio? Que o osso é a parte predominante da matéria. E você sabe o que é a matéria? A matéria é qualquer coisa líquida, sólida ou gasosa que ocupa um lugar no espaço. E está escrito assim no dicionário: a matéria, ela pode receber forma através de um agente. Eu vou dar um exemplo. Você está vendo aqui papel? A minha Bíblia é de papel. Qual é a matéria que gerou o papel? A árvore. Ela recebeu forma através de um agente. Qual foi o agente que Deus usou para os ossos se ligarem aos ossos? A voz profética. Quando ele profetizou, aleluia, houve-se um barulho de um grande rebuliço, e aonde a morte reinava, começou a gerar vida pelo poder da palavra profética. Eu vou repetir: o osso é a parte predominante da matéria. A matéria é qualquer coisa líquida, sólida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. E a matéria pode receber forma através de um agente. Agora eu pergunto: aonde é que nós guardamos ossos de pessoas? Onde é que nós guardamos ossos de pessoas? No cemitério. E você sabe o que significa a palavra cemitério? A palavra cemitério significa qualquer lugar aonde eu guardo a memória de coisas e de pessoas. Aleluia. Todos nós temos um cemitério interno. Porque você tem aí dentro memória de coisas e de pessoas, de dons, de talentos, de manifestações de Deus. Aleluia. E tem muita coisa que era para estar vivo, mas você sepultou. Quantos jovens com pensamento suicida? Meninas lindas, jovens lindos, que a única coisa que vem na mente: eu vou tirar minha vida, porque dessa forma acaba todo o meu sofrimento. Jovens se automutilando. A identidade dessa geração está sendo atacada. Pastor Carlos, mas isso é no mundo. Não é no mundo. Os nossos jovens estão desesperados. Traumas profundos na alma, abusos sexuais, exposição ao pecado de uma longa escala. Você não precisa ir longe para o pecado te destruir, basta você ter um celular na mão.
e junto vem o diabo. Sabe por que você não foi batizado no Espírito ainda? Porque você cometeu isso, porque você fez aquilo. E muitos que já foram batizados, porque não falam mais de línguas, porque o diabo está lá. Você é fraco, você é carnal. É melhor você sair da igreja, é melhor você voltar para o mundo. Não adianta você ficar do jeito que você está na casa de Deus. E os pensamentos, e eu vou ter que falar, aleluia, de convicção de sexualidade, atração por pessoas de sexo oposto. E você vai dizer: pastor, isso é impossível. Está no nosso meio, está entre nós. Não consegue se identificar, não consegue olhar no espelho. E ora se sente uma pessoa horrível por sentimentos horríveis surgir na alma. E você diz: pastor, de onde vem? Vem de mecanismo de programação preditiva, de séries, de filmes, de novelas, de poste. Essa geração precisa de jovens cheios. Sabe por quê? Porque é uma geração que acha que Virgínia é a pessoa mais poderosa do mundo, com uma família destruída, com uma alma destruída. Celebridades estão tomando a mente de jovens. Eu preciso comprar roupa, eu preciso usar maquiagem, eu preciso fazer o cabelo, eu preciso ter esse corpo, eu preciso dizer: não, meu irmão, você já tem algo que eles nunca vão ter. Você não tem bilhões na conta, mas você tem a presença do Espírito. Aleluia. Há um barulho vindo nesse ginásio. Levanta tua mão com Joadita. Você não vai morrer. Você não vai morrer, mas você vai viver. Você não vai morrer espiritualmente. Ainda tem um pouquinho de azeite, e este pouquinho te trouxe para o conjoade, e este pouquinho é suficiente. Conjoadita, ouça a voz de Deus. Ezequiel 37:12. Eu, Senhor, abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair para fora, povo meu. Pastor Carlos, o que o Senhor está dizendo? Não é você que vai abrir a porta, é o próprio Deus que está removendo a pedra da tua vida. E Ele manda eu profetizar. Você foi chamado para ser pregador, para ser pastor, para ser levita, para ser missionário. Você tem um propósito eterno na terra. Você não é obra do acaso. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. As ações eu te dei para o profeta. Quando você estava sendo tecido no ventre da tua mãe, o céu já te conhecia. O céu já te conhecia. Arabacanduremaia. Você não vai morrer, porque o Senhor está removendo a pedra, e os dons, os talentos, aquilo que o céu plantou na eternidade na tua vida, vai se manifestar, vai se manifestar, vai se manifestar. Era bacana, Rebaia. Passou carro, mas eu pequei, eu errei, eu caí. Não há pecado que o sangue não remova. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Irmão, tem laços de morte sendo destruídos aqui agora. Tem pensamentos de autodestruição sendo destruídos aqui agora. Há um bálsamo de Gileade sobre o ginásio fantástico. Levanta a tua mão. Ainda tem bálsamo em Gileade para a ferida do meu povo. Deus manda eu dizer para alguém aqui: a tua ferida será sarada, e ela será o agente de cura de muita gente.
Eu vou repetir esses traumas, esses complexos, essas dores profundas na alma, que pastor não vê, pai não vê, mãe não vê, amigo não vê, o céu viu. E hoje a tua sepultura já está aberta e está descendo neste ginásio bálsamo de cura, bálsamo de cura. Ele vai te curar, porque você vai curar muita gente. Ele vai te curar, porque a gente de cura está se manifestando em você. Você vai curar muita gente. A tua ferida se transformará em cura para muita gente. O céu não te rejeita, o céu não abre mão da tua alma, o céu não abre mão da tua vida. O céu te comprou com sangue. O propósito do céu vai se manifestar na terra. Era bacana, Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Fique de pé dando glória a Jesus. Ora bacana, Aleluia. Tem tanta coisa linda que está sepultada, estava sepultada. Profetas e profetisas, pregadores e levitas, missionários dessa última hora. Arabacando Remaia. O Espírito vai ressuscitar. 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 O Espírito já começou a ressuscitar. Você não vai voltar para droga, você não vai voltar para o crime, você não vai voltar para balada, você não vai voltar para prostituição. O que habita em você é santo e vai ser preservado até o dia da vinda. Miserável foi Saul, que foi rejeitado por não compreender o que Deus tinha. Você vai ser cheio, 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 cheio do céu, da terra. Cantor Lucas, prepara o louvor. Eu quero orar pela tua alma. Filho pródigo, eu não vou forçar, meu irmão, porque eu vi sepulturas sendo abertas aqui. A tua alma está clamando por socorro. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Muito em breve vai se ouvir uma notícia que um povo desapareceu. Aproveite enquanto a porta da graça ainda está aberta. Oh glória, oh glória. A tua alma está clamando por socorro. Senhor, quebra as cadeias agora. Todas as correntes caiam por terra agora. Conjoaditas, levanta a mão, é o último dia da festa. Levanta a mão, Senhor, derrama autoridade nas mãos agora. Que aonde eles tocar, cadeias sejam quebradas agora. Vai lá e abraça essa alma e traga essa alma para o altar agora. Está vindo almas para Jesus. Cadê a primeira vida para Jesus? Venha. É o céu que está te chamando, venha. Urabacando revaia. Chorebacando revaia, réu e chovederia.
Oh, que graça maravilhosa. Com Joadita vai dando glória, aleluia. E não para o grito de glória. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem. Arabacando Remaia, é tua obra, é a tua vontade, é o teu querer. Urabacando Remaia, Erabacando Remastia. Vem para Jesus agora. A poder no teu sangue, Senhor, está vindo, está vindo. Está vindo. Abriu o caminho, agora vem, corre, corre, corre. Corre, corre, almas vindo em lágrimas, vem porque teu lugar não é no mundo. Você é precioso demais para estar alimentando porcos no mundo. Vem para Jesus, vem, saia da onde tu está agora. Saia, vai com Joadita dando glória. Porque a cura nesse lugar, a restauração, a dom espiritual, vem, eu estou te aguardando, você que está lá na rua, vem. Eu estou te aguardando, filho pródigo. Eu estou te aguardando. Está vindo, está vindo. Está vindo. Está vindo. Abre porta onde não tem. Está vindo, vem. Você vai participar das bodas do Cordeiro com essa igreja. Nós vamos ficar aqui no juízo. Vem. O vento se cala e o mar se acalma. Vem, pode haver perdão para o teu pecado, vem. Vem, pode haver veste branca para você. Vem, tá vindo, tá vindo. Vem, porque tem anel pro teu neto. Vem, porque tem sandália para teu pé. Vem, porque tem festa para tua alma. Vem, eu quero estar contigo na glória. Tá vindo. Quebra as cadeias, Jesus. Elas são tuas. Essas almas são tuas. A vitória é Jesus. Salva, Jesus. Abraça seu Redentor. Na grande o seu poder. O mundo fala com sua presença. Se precisa de ajuda, deixando aquele glória. Ele manda logo hoje pra te socorrer. Ele corta todo o você abre a mão. Resolvendo tudo, oh, meu Deus, quebrando muralhas. Você percebe, Jesus não vai levar tua alma para o inferno. Eu estou dizendo, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai tirar tua vida. O dono da vida está querendo caminhar. Saia da onde tu está. Igreja, me ajuda a ganhar. Usa o menino pra matar. Precisa de ajuda, chama ele manda logo pra te socorrer. Um dia você ficou embaraço. Querido, ouça o que eu vou dizer. Tem almas aprisionadas no nosso meio. Aleluia.
e as cadeias vão cair. Urabacando remaia. Nós vamos dar 1 minuto de glória a Deus e aleluia. Só glória a Deus e aleluia. Oh, glória. Vai, a partir de agora, 1 minuto. Glória. Oh, glória. Aleluia. Vai dando glória. No glória da igreja as cadeias quebram. No glória da igreja as cadeias quebram. Venha. Venha. Rompa. Venha. 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 Eu só quero ouvir o glória. Eu quero ouvir o glória. 30 segundos de glória. Venha. 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 Saia da onde você está. Eu vou repetir, você não vai morrer, você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Venha. Urabacando remaia, réu e chovedere acando remaia. Terabacando remaia, caminhaia. Aleluia. Nós vamos orar, meus irmãos. Eu quero que todos que não foram batizados no Espírito Santo ainda venham para o altar rapidamente. Vem. Vai vir mais almas. Mas eu quero todos que não foram batizados no Espírito ainda venham para o altar. Ainda o fogo está aceso. Todos que não foram batizados, o Espírito Santo ainda pode vir. Orebacando remaia. Você que há tempo não fala em línguas, pode vir para o altar. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça. Há um renovo do céu. Prepara aí, Lucas. Urabacando remaia, réu e choveteria. Tem jovens que vão ser convidados a passear na Nova Jerusalém. Os vossos jovens terão visões. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Tem almas voltando para Jesus e falando em línguas estranhas já. Tem almas, está vindo as almas ali, olha ali as almas. Olha as almas vindo. Olha as almas vindo. Olha as almas vindo. Olha as almas vindo. Mais 2 almas estão chegando. Conjoaditas. Meu irmão, nós estamos numa batalha espiritual aqui. Eu gostaria que todo conjoadito, os obreiros não. Dê a mão para o jovem que está do teu lado aí. Dê a mão, pode dar a mão para ele aí. Lá no banco lá. Dê a mão agora. Mano, nós vamos quebrar as cadeias do inferno agora. O mundo espiritual está batalhando contra algo do céu nesse lugar. Urabacando remaia. Você vai declarar, fecha os olhos agora, de mão dada. De mão dada. Os obreiros levantam a mão para a noiva. A embelezamento da noiva nessa noite. Tem jovens que vão começar a pregar como nunca pregaram. Tem jovens que vão se levantar em profecias nas vossas congregações. Tem jovens que vão começar a expulsar demônios na escola, na rua, em casa, no trabalho. Tem jovens que verão câncer sendo expelido de corpos pela sua oração ao mover do céu. Mas guerreie comigo agora, você vai dizer 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Diga a primeira vez, diga o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez, o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar o grito de livre. Satanás, aqui não é teu lugar acusador. Eu te repreendo pelo poder da palavra e do sangue. Os rios de água viva vão fluir no teu interior agora. Encha o teu pulmão com joade. E após esse grito, o cantor Lucas vai louvar. Mas enquanto ele louvar, eu quero ouvir só glória, aleluia, em língua estranha no meio da congregação. Encha o teu pulmão agora, porque o céu quer ouvir tua voz. Declare, porque este bairro vai ser impactado pela glória de Deus. Encha o pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder. Levante a tua mão.
e agora nós veremos Jesus sentado no trono de Davi, governando todas as nações do mundo.